Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Alceu Tomé, do PTB, aqui tratar de assuntos, projetos que já permeiam o mandato do vereador. Aqui eu saúdo de imediato o vereador Tomé. Uma honra tê-lo conosco de volta aqui no De Frente com a Lei. A nossa saudação e estamos contentes de poder participar e às vezes fazer alguns esclarecimentos dos nossos projetos aí. E para nós é de suma importância que esse trabalho que vocês fazem aqui na Câmara tão presente e que possa divulgar as ações aqui dos vereadores da cidade. Um dos seus projetos, vereador, que já tramita na casa, diz respeito a povoamento e repovoamento de alevinos, que são filhotes de peixes, para quem está nos acompanhando entenda bem. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor isso. O que tem acontecido com os peixes, de modo geral, que lhe estimularam, digamos assim, a apresentar esse projeto de criar um programa, então, de repovoamento, como o senhor fala? De fato, esse programa de repovoamento de peixes, isso se faz em função que a nossa cidade carece de um projeto que vise, assim, o repovoamento e o povoamento de peixes na nossa cidade, onde que se sabe muito bem que a natureza, infelizmente, ela é muito agredida, né? Então, a gente percebe que esse programa, ele iria ajudar a nós cultivar as raízes das coisas que nós tínhamos no passado, aqui onde que os nossos riachos aí, certamente tinha bastante peixes e era até uma fonte de alimentação. Mas hoje o intuito é outro, né? A gente tem um interesse em que esse povoamento e repovoamento ele seja advindo de um PAC, né? O PAC não um termo de ajustamento, né? Então, esse termo de ajustamento faz com que as multas que sejam aplicadas no meio ambiente, que elas possam retribuir para que a nossa cidade possa ter outras alternativas no meio ambiente. E se sabe muito bem que os peixes, eles são uma alternativa para que combate até a água mais pura, se percebe a questão também das larvas, que é muito importante, do mosquito borrachudo, e seria uma forma de minimizar e até se ter um controle maior dessa diversidade. Esse programa consiste em se comprar alevinos pagos entre público e privado, né? E nesse ajuste, onde que ele possa ter condições de fazer com que possa se melhorar as condições da nossa natureza, né? Então a gente sabe muito bem que a agressão do meio ambiente ela deve ser recuperada, né? Então nada melhor que a gente possa fazer esse termo de ajuste. A gente sabe que esse programa ele visa assim, botar alevinos, né? Peixes de pequeno porte, que praticamente com o tempo irão crescer e até para a própria alimentação, né? Vereador, na medida em que também o senhor tenta atingir nascentes de rios, como o senhor fala, isso teria um impacto forte no interior. E nós temos uma discussão sempre grande na chamada pesca esportiva, ou seja, que aqueles grandes parques em que o sujeito vai lá, faz a pescaria e depois devolve o peixe, ou seja, tem todo um cuidado para não matar, para não extinguir, digamos assim. E o senhor vai nessa linha de fomentar a produtividade de peixes. Dialogaria nesse sentido também com a chamada pesca esportiva? Tu sabe que as nossas propriedades rurais aí, né, elas têm bastante o sistema de açudagem, né? E isso faz com que também se possa
com o futuro, né, dentro da agricultura e o meio ambiente, né, que se possa incrementar isso também, né. Mas o importante, assim, seria a questão dos nossos riachos, enfim, toda a cadeia do ecossistema. Isso também tem que ser feito um estudo, né, que as espécies também, né, são espécies que têm que ser oriundas do estado, né, porque... Mas isso seria incrementado por técnicos, né, que certamente diria o tipo de peixes que a gente podia colocar. E certamente esses técnicos, né, fariam essa abordagem, qual é os riscos que dá para se colocar e onde e qual o tipo de peixe que pode ser implementado aqui na nossa região. Que são peixes que são advindos aqui da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul, enfim, né, que não se pode trazer outros peixes, né, de outros estados, né, a não ser peixes compatíveis com o nosso ecossistema aqui, a nossa região aqui, né? Na medida em que o senhor fala em estudos e avaliações para implementar um programa de repovoamento de açudes, rios, como queiram, como é que tem se dado a sua conversação com as autoridades competentes a isso? Porque o projeto tramita pela Câmara, daqui a pouco é aprovado, quem colocará em prática é a Prefeitura. O senhor tem falado com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, com representantes do setor, Emater, enfim, o senhor tem visto isso? No fato, isso ocorre advindo dessas multas, né? Então, se faz esse termo de conduta, né? E em vez do que se pagar essas multas em plantas e alimentação para cães, isso seria mais uma alternativa, né? E isso existe uma lei aqui que ampara também, né, a questão das multas do meio ambiente, né? E certamente já existe essa lei, né? E certamente essa parceria público-privada, né? Então seria nesse sistema. A gente tem conversado aí até com o pessoal aí de grupos de pesca e coisa, e eles têm sido parceiro e gostaram do projeto e acredito que tenha uma boa apreciação por parte de bons olhos, né, vistos pelo público em geral, né? Onde que a gente vai proteger o meio ambiente, porque o peixe é sinal de vida, né? E o meio ambiente agradece, né? Porque tem peixes, né, que além da larva, eles dão alimento e também outras benfeitorias que causam aí a natureza, né? Porque a água limpa é sinal de vida, né? Mudando um pouco de assunto, vereador, o senhor anteriormente trouxe aqui na casa uma série de discussões relacionadas às feiras dos agricultores, pontos de safra, numa época em que se discutia a regulamentação de horários, mudanças de locais. Como é que o senhor tem avaliado esse contexto das chamadas feiras do agricultor aqui em Caxias do Sul? Olha, a gente sabe que o incentivo não está assim dos melhores, né? A gente acreditaria que o poder público tinha que dar mais ênfase a do nosso agricultor, do nosso interior, mas assim a gente percebe assim que está um pouco distante com alguns projetos onde que praticamente não se vê nenhum projeto que possa auxiliar o agricultor nessa vida assim tão penosa que é a vida do agricultor e as dificuldades que se encontra tanto com as intempéries como no trabalho bastante forçado no dia a dia. A propósito, saiu aquela medida que tornou mais rigorosa a fiscalização, sobretudo em produtos coloniais, e alguns produtores estão sofrendo com isso, vereador. A gente sabe disso e o que a gente pede sempre nessa conduta, né, é que haja o bom senso, né? E às vezes a lei ela é muito extremista e às vezes causa prejuízo em vez de que vir em auxílio aos pequenos agricultores, enfim, da nossa agricultura, tanto familiar, enfim, né, que às vezes poderia dar uma sustentação melhor. A propósito disso, as chamadas agroindústrias também estão sofrendo, né? A Câmara se envolveu nesse debate e tem tentado articular por meio da Comissão de Agricultura até uma forma de o governo incentivar mais. O que o senhor acha que poderia ser feito para tentar resolver essa situação? Eu sempre falo no termo de bom senso e que os técnicos, às vezes, que estão lá prontos para servir, às vezes não são utilizados da melhor forma, né? Então,
A gente não vem aí para só criticar, mas eu acho que os técnicos indo nas propriedades, fazendo alguns ajustes em termos de lei, certamente estaria trazendo grandes avanços aqui para o nosso interior da nossa cidade, que é riquíssima nessa parte de hortigranjeiros, hortigranjeiros, né? Então a gente percebe que às vezes uma mãozinha do poder público com algum projeto também iria muito bem, né, nesse contexto, né? Mais ou menos o que o senhor tenta fazer também por meio do seu projeto, que nós tratávamos até aqui, né? Exatamente, né? Porque a recuperação do meio ambiente, a gente não é dizer que a gente vai destruir uma planta, ela pode ser novamente plantada, com pouco tempo de avaliação, ela já está uma planta grande e certamente o meio ambiente precisa dessas ações, né? Claro. Né? Vereador, nós estamos chegando na reta final do programa, digamos assim. Eu gostaria que o senhor, de forma breve, tratasse de algum ponto que não abordamos até aqui, ou que o senhor queira acrescentar da continuidade do seu mandato, outros projetos, do próprio debate em plenário, e ao mesmo tempo também aparecerão na tela os seus contatos com e-mails, telefones fixos, celular, para que as pessoas lhe mandem críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, assim, os projetos a gente sempre tem trabalhado em cima de alguns, né? Mas eu gostaria mesmo que fosse aprovado esse dos peixes, né? Porque esse é um que eu gosto, que eu conheço e certamente isso me traz uma alegria. E da mesma forma também eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que nos auxiliam, né? E eu acho que chegando o fim do ano eu acho que é um momento de agradecimento a todos que nos auxiliam aí, né? A população de Caxias do Sul, que a gente quer dizer um muito obrigado a todos pelo empenho e força que nos têm dado aí. Para nós sempre é alegria poder estar presente aqui com vocês e dizer que a gente está sempre à disposição da população de Caxias do Sul, que é o esmero, que a gente sempre está preocupado em fazer um bom atendimento às pessoas que tanto merecem aqui para a nossa cidade. E a propósito, antes de encerrar, vereador, tem alguma previsão do seu projeto sobre repovoamento de peixes ir a plenário? Nós estamos agora em novembro, ainda tem mais 2 anos de legislatura pela frente. Tem alguma previsão? De fato, agora ele está em andamento, né? Depois tem 90 dias para entrar se for aprovado, né? 90 dias para entrar em ação. Mas a gente acredita que assim ele possa passar assim com certa assim, facilidade pelo fato de não se trazer praticamente gastos com o poder público em cima disso. Onde que seria uma público-privado, né? Parceria público-privada. A parceria público-privada e certamente se vai trazer um grande benefício ao meio ambiente, que é o nosso interesse nessas horas aí, né? Então o meio ambiente ele precisa desse tipo de ações, né? Para que se preserve, mas também que a gente dê algum retorno para a nossa tão assim usada nosso meio ambiente, né? Então a gente sabe que tem muitas ações do homem, mas também a gente quer procurar remediar alguma coisa enquanto é possível aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Nós que fizemos um agradecimento, sempre à disposição de vocês e o nosso muito obrigado aí a vocês aí. Acabamos de conversar, então, com o vereador Alceu Tomé, do PTB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.